Olá, eu sou Arno Paulos, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Nós fomos, uma vez mais, colocados nessa situação de apenas culto online. Eu agradeço a tua compreensão e eu falava com o Dr. Gipiela também, que de certa forma é importante nós como igreja contribuirmos nesse momento, em que a pandemia se alastrou de tal maneira. Mas eu tenho uma palavra tão boa para o teu coração, eu tenho certeza que você vai ser edificado. Eu quero orar com você nessa hora. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concede. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e o Senhor não muda. Pai, nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos ao Senhor. Pai, cada um dos nossos irmãos, irmãs, convidados, que estão na sua casa, no seu celular, no seu aplicativo, nessa hora acompanhando essa transmissão, nós louvamos ao Senhor, Pai. Pai, sobre cada um desejar, eu declaro a palavra de fé, a palavra de amor, o teu amor, Espírito Santo, sendo derramado em cada coração. Toda a opressão do maligno contra nós, eu resisto uma vez mais e ordeno que caia por terra, em nome de Jesus. Todo aquele que está aflito, inseguro, libera a palavra de paz sobre a tua vida. Pai, nós lembramos também da mãe do Reinaldo, que sofreu um AVC, liberamos sobre ela a palavra de pronta recuperação, a palavra de milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nesses dias que nós vivemos, existe uma característica muito peculiar de algo que a humanidade já viveu mais de uma vez, que é o medo. Que é o medo. E é interessante que a ameaça, ela é real. Não é uma ameaça qualquer. E preparando esse texto para você e para mim, eu gostaria que você fosse comigo lá no Evangelho de João. Você que está em casa, pode até abrir a sua Bíblia, que talvez faz tempo você não folheia ela, mas abra comigo ali em João, no capítulo 20, e veja o que está escrito a partir do versículo 19. João, capítulo 20, a partir do versículo 19. A Bíblia diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Meu irmão, o que já aconteceu várias vezes na história da humanidade, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu nesse dia, é que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vem com um espírito de medo sobre a humanidade. E a primeira coisa que acontece quando a humanidade tem medo, ela se fecha, ela se tranca, ela se assusta, e ela tenta encontrar em si mesmo, e muitas vezes até de uma maneira egoísta, a proteção. Eu vou me proteger dentro da minha casa e o restante do mundo que se vire. Então não é a primeira vez que nós como humanidade, que nós como cristãos, somos levados a essa circunstância de sermos meio que encurralados pelo medo. Mas a boa notícia, meu querido, é que naquele dia que aqueles discípulos estavam com medo dos judeus, e o medo deles era legítimo, afinal de contas eles tinham matado Jesus, afinal de contas o mestre deles havia sido pendurado numa cruz. A boa notícia, meus irmãos, que aconteceu naquele dia e nunca mais pode acontecer, é que Jesus entrou no meio deles e declarou: paz seja com você. E eu estou aqui nessa hora para dizer para você, pai de família, mãe de família, para você jovem, a mesma palavra no nome de Jesus: paz seja com você, paz seja na tua casa, paz seja no teu trabalho, paz seja na tua cidade, na tua nação. O Senhor Jesus nos dá autoridade porque Ele abriu esse caminho, Ele pagou o preço e Ele venceu todos os espíritos malignos, inclusive espíritos de medo, inclusive esse vírus. E eu posso, como cristão, receber essa paz. A Bíblia chama essa paz como uma paz que excede todo entendimento.
Muitas pessoas tentam encontrar a paz nesses dias se distraindo e se acabando em comida, em comer bastante, ou em assistir televisão ou outras coisas. Mas a paz que Jesus dá é diferente, porque Ele é a paz. E onde Ele está, a paz se estabelece. Meu querido, a Bíblia diz que logo em seguida que Jesus declarou isso, paz seja convosco, Ele foi adiante. A Bíblia diz que depois que Ele disse isso, Ele mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Você sabia, meu irmão, que Jesus pagou o preço? Jesus foi pendurado numa cruz voluntariamente. Ele se entregou por você e por mim para vencer Satanás e seus demônios, todos os grilhões da morte, do inferno, tudo que pesava sobre nós, Jesus já venceu. Não é impressionante? E Ele mostrou as mãos, mostrou o lado para os discípulos. E Ele mostra para nós hoje, meu irmão, isso não mudou. E é interessante que a Bíblia diz que homens que segundos atrás estavam trancados com medo, agora Jesus apareceu e lembrou: paz seja com vocês. A Bíblia diz que eles se alegraram ao ver o Senhor. Meu querido, estou aqui nessa hora para dizer para você: é tempo de você ver o Senhor, é tempo de buscar o Senhor mais de perto. Muitos cristãos nesse tempo de pandemia têm sido provados. É verdade, meu irmão, muitos têm sido esmagados. E muitos que vinham tendo um relacionamento com Cristo assim superficial e vivendo uma vida apenas de confortos. Muitos até confundindo a sua vida com a vida de um ímpio, quase que não tendo diferença, de vez em quando até usando o mesmo tipo de palavreado, fazendo a programação da sua vida baseada apenas em um futuro distante de aposentadoria. Só que agora surge uma coisa nova, surge uma ameaça nova, uma ameaça real. A ameaça, ela não é qualquer uma. E mais do que nunca você precisa ver as mãos e o lado de Jesus, que pagou o preço pela sua vida e pela minha vida. Meus queridos, nós estamos seguros sobre a face da terra. Jesus não nos deixou órfãos, Jesus não nos deixou sozinhos. E quando Ele declara: paz seja com você, receba essa paz. E eu profetizo na tua casa: não faltará óleo sobre a tua cabeça, não faltará paz no teu casamento, não faltará paz na sua casa. Você acha que Jesus foi pego de surpresa? Você acha que Deus foi pego de surpresa? Os governantes dos nossos dias, esses sim, são pegos de surpresa. E na verdade, eles não sabem bem o que fazer. Na verdade, nenhum ser humano sabe bem o que fazer, mas Jesus sabe exatamente o que fazer. E Ele entra na sua casa e declara: paz seja sobre você, paz seja sobre a sua casa. Não bastasse isso, meu irmão, Jesus abriu o caminho para que no dia que você e eu partirmos dessa terra, e que um dia esse dia vai chegar, e vamos desfrutar para sempre da presença dEle. É tão interessante, amados, que Jesus, no versículo 21 de João 19, Ele diz outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Meu irmão, perceba que mudança de ambiente. Eu oro para que essa mesma mudança aconteça na sua casa nessa hora. Homens que estavam com medo, se preservando, e estavam com medo, tentando preservar a própria vida, como a maioria está hoje em casa, tentando preservar a própria vida e vendo os outros como uma ameaça. A mesma coisa daqueles dias. Agora Jesus entra, Ele declara: paz seja com você. Ele tem autoridade, Ele mostra as mãos, Ele mostra o lado. E Jesus, Ele insiste uma vez mais: paz seja com você. No teu físico, na tua alma, no teu casamento, no teu negócio. Ou você acha que Jesus ia deixar de fora as tuas finanças, o teu comércio, o teu trabalho? Paz seja no teu negócio. Paz seja com você. Aliás, temos tido tantos testemunhos de irmãos que nesse ano de pandemia o seu negócio floresceu, novos negócios começaram. Por que você não recebe essa paz? Por que você não diz: Senhor, receba a tua paz? Para alegrar o seu coração, eu conversava essa semana com o pastor Wilson sobre a nossa integração. E ele dizia: pastor, toda semana tem pessoas novas vindo. Nós devemos receber mais de 150 novos membros agora, no aniversário da igreja. Uma coisa impressionante, amados. Num tempo em que a humanidade se fecha, Jesus diz: paz seja com você. E é interessante que depois de declarar a paz, os discípulos se alegrarem, lembrarem-se das promessas de Jesus. Jesus agora diz mais: sabe de uma coisa? Eu conto com você para esses dias.
Jesus diz uma coisa que vai totalmente na contramão do que eles estavam vendo. Eles estavam fechados, sozinhos. Agora Jesus vem e diz: assim como o Pai me enviou, eu envio você. Meu irmão, é um chamado para a responsabilidade. É um chamado para aquilo que nós realmente estamos fazendo aqui. E você pode, aí da sua casa, enviar uma mensagem para um amigo, alguém que ainda não conhece Cristo, orar por essa pessoa, abençoar. Meu irmão, imagine como as pessoas, em especial as mais idosas que não conhecem Jesus, como elas estão vivendo. Elas precisam de uma oração sua. Elas precisam de um telefonema seu. A Bíblia diz que Jesus declara mais uma vez: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Meu irmão, como que o Pai enviou Jesus? O Pai enviou Jesus cheio de autoridade, meu irmão. E Jesus envia você com autoridade. E quando eu digo sobre um telefonema, não é apenas um telefonema. É Jesus através de você alcançando pessoas, tocando pessoas. Meu irmão, perceba quando você está no seu ambiente de trabalho e todo mundo está ali murmurando, agora está difícil, mude o ambiente. Declare a palavra de Deus, declare as promessas de Deus. Você que talvez já tinha um ministério, fazia algo na igreja, é tempo de voltar a fazer. Esse tempo de fechamento vai acabar. A igreja está rompendo, meu irmão. Alguns pensam que a igreja está acabando, diminuindo, fechando. É o contrário. A igreja está explodindo em crescimento, meu irmão, e você faz parte disso. É interessante, amados, que Jesus ele declara isso: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E dizendo isso, olha que interessante o que está escrito aqui. Olha que interessante o que está escrito aqui. Pastor Gipiela, pastor Ari, pastor Eliseu, pastor Andreas. Será que eles estão tomando um cafezinho gostoso na casa deles agora? Olha que interessante, pastor Wilson. Olha que interessante o que está escrito aqui. Você talvez achou algumas vezes que foram homens que inventaram isso, mas não foi. Foi Jesus que estabeleceu o seguinte. A Bíblia diz: dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E eu vou fazer isso nessa hora, assim como Jesus fez naquele dia. E se eu fosse você, eu me preparava, porque Jesus já declarou paz na tua casa. Jesus já declarou que quer te enviar. E Ele sopra sobre você. Deixa eu aumentar o som aqui. Jesus, ele sopra o Espírito Santo sobre nós. E a mesma palavra eu declaro sobre a tua vida, invadindo a tua casa. A presença do Espírito Santo, meu irmão. Negue-se a ficar com medo enclausurado e abra-se para o Espírito Santo. Meu irmão, Jesus, ele vem, ele mostra as marcas, ele declara paz, ele declara autoridade e ele sopra sobre nós o Espírito Santo. E meu irmão, o Espírito Santo veio e a história da humanidade mudou uma vez mais. E assim é na tua casa, assim é nas nossas vidas. A Bíblia diz que soprou sobre eles o Espírito Santo. E Jesus declara: se perdoardes os pecados de alguém, estão perdoados. Se não perdoardes, não estarão perdoados. Jesus está falando da nossa autoridade. Meu irmão, nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui simplesmente para nos aposentarmos e muito menos simplesmente para sobrevivermos. Hoje em dia, muitas pessoas do nosso mundo querido estão apenas pensando em sobreviver. E muitos pensam apenas: vou estocar comida, vou estocar água, eu quero sobreviver. Que vida é essa? Meu irmão, o Espírito Santo está sobre a sua vida. É interessante, amados, nós irmos para o livro de Atos. Depois que isso aconteceu, eu vou resumir um pouco aqui. Jesus, ele foi assunto aos céus. Os discípulos ficaram olhando Jesus indo para o céu. O anjo veio e falou: homens galileus, o que vocês estão fazendo olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram, ele há de voltar, que é outra palavra de esperança para você nesse dia. Jesus vai voltar, meu querido. Você acha que Deus perdeu o controle? Ele não perdeu. Jesus vai voltar, ele vai te buscar. O Espírito Santo está sobre nós. Jesus soprou sobre você. Por que você não para o que você está fazendo?
Por que você não começa a falar: Espírito Santo, eu quero a tua presença na minha casa, eu quero ser incendiado pelo Senhor. Meu irmão, o Espírito Santo é o Espírito do amor, é o Espírito do poder. Nós tivemos uma aula tremenda essa semana. Se você não assistiu, deve estar no YouTube. Se não estiver, vamos colocar. O pastor Harold, ele fez a aula magna, a aula inaugural do nosso Instituto 316. E dentre tantas coisas maravilhosas que ele compartilhou conosco, uma delas, que eu gostei muito, ele desmistificou um pouco essa questão de como as pessoas atribuem tais ministérios ao Pai, tais ao Filho, tais ao Espírito Santo. E também na comunhão com Deus. Olha, cuidado para você fazer a comunhão certa, meu irmão. Deus é trindade. O Espírito Santo se move em você, o Pai se move em você, Jesus se move em você, meu irmão. A nossa mente não consegue entender isso, por isso nós apenas cremos. É interessante que Jesus soprou sobre aqueles homens o Espírito Santo. Aqueles homens nunca mais foram os mesmos, assim como nós não somos mais as mesmas pessoas. Meu irmão, hoje, se você for chamado para orar por alguém que está com Covid, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai cheio do poder de Deus. Na verdade, você não precisa esperar as pessoas telefonarem. Telefone você, ligue você, estenda a mão. O poder de Deus está aí. É interessante que Jesus, depois que ele subiu aos céus, meu irmão, o céu, ele nunca mais se fechou. O céu, ouça isso, nunca mais se fechou. Às vezes vem momentos de trevas, momentos de angústia, que somos tentados a pensar que o céu se fechou sobre nós. Jesus foi embora e as coisas não são mais as mesmas. O céu se abriu quando Jesus veio, quando Jesus foi assunto aos céus, e o céu nunca mais se fechou. O Espírito Santo veio, foi derramado sobre toda a carne, e o céu continua aberto, meu irmão. Deus continua falando com o ser humano, Deus continua nos amando, Deus continua derramando da sua graça sobre nós. E essa graça é Jesus, e o Espírito Santo se move entre nós. Meu irmão, quem sabe não foi para esse tempo que Deus permitiu que você se aquietasse um pouco, se desligasse um pouco dos seus afazeres e novamente voltasse para a sua Bíblia e novamente se apaixonasse pelas palavras que saem desse livro, a palavra de Deus. Quem sabe não foi exatamente para esse tempo que você agora pode ter um tempo de fazer novamente aquela oração perdoando pessoas. O texto diz que Jesus nos deu autoridade para perdoar pessoas. Será que não está na hora de novamente voltar a essa oração? Será que não está na hora novamente de voltar a orar em línguas? Pastor, o que é isso? Pastor, o que é isso? Quando o Espírito Santo veio, meus irmãos, ali em Atos, o primeiro sinal da vinda dele, eu gosto disso porque o Espírito Santo, eu já vi algumas pessoas dizer, o Espírito Santo é um cavalheiro, ele não força nada a ninguém. Meu irmão, não vi isso na Bíblia bem certinho. Na verdade, o Espírito Santo chegou chegando, meu irmão. O Espírito Santo chegou chegando. Cuidado com essa coisa muito água, com açúcar, muito... Não sei, não quero forçar a barra. Meu irmão, o Espírito Santo chegou, ouviu-se um som como de um vento impetuoso, e um discípulo olhou para o outro, daqueles 120 que estavam no cenáculo, um olhou para o outro e disse, ei, eu estou vendo uma língua de fogo na tua cabeça. Mas a tua também tem 120 pessoas com uma língua de fogo sobre a sua cabeça. Não bastando isso, meu irmão, aqueles homens começaram a orar em línguas estranhas que ninguém conhecia, e foi o maior tumulto. Meu irmão, o Espírito Santo chegou chegando. O que é que nós estamos fazendo com ele? O que é que nós estamos fazendo com ele? Quantos de nós temos tentado abafar o Espírito Santo? E ele nos inquieta algumas ações para as quais somos enviados e não, deixa disso, não vou forçar a barra. Por exemplo, o Espírito Santo inquieta você a forçar você a levar teus filhos para a igreja. O Espírito Santo inquieta você, mãe. Não, mas eu não vou forçar, porque agora é geração Z, e porque não sei o quê, porque ele fica... Meu irmão, force teus filhos a vir para a igreja.
É exatamente isso. Aliás, muitos estão tendo um gosto amargo nesses dias por não terem insistido com os seus filhos para ir para a igreja, deixarem eles escolher. E agora, por acaso, a igreja está fechada. Não é uma coisa impressionante? O Espírito Santo, meu irmão, ele te inquieta a orar por um enfermo, a atender pessoas necessitadas. Chega de dizer não para isso. Mova-se em direção às pessoas. O Espírito Santo, ele nos inquieta a orarmos pelo próximo. Nós temos algumas ministrações sobre cura divina. E uma coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, ore sempre crendo no milagre. Pastor, mas a pessoa pela qual eu fui orar está muito mal, pastor. É só para fazer a extrema unção. Quem chamou você para fazer a extrema unção, meu irmão? Você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi chamado para destilar o amor de Deus. Eu já contei essa experiência uma vez na igreja, mas eu quero repetir. Um dia eu fui surpreendido por um telefonema de uma pessoa que nunca veio na minha igreja, na nossa igreja. E ele me ligou: pastor, eu estou com uma situação difícil. O meu irmão está morrendo, ele foi acometido de um mal súbito. E eu não sabia para quem mais ligar. Será que o senhor pode fazer uma oração? E eu perguntei para ele: que hospital ele está? Ele falou: por quê? Porque eu quero ir lá. Não, mas não dá para ir lá, lá é só UTI, ele está no fim. Me diga que hospital ele está. Não, mas não, o senhor não entendeu, pastor, eu só queria uma oração. Me diga que hospital ele está. E ele me disse o hospital. Eu falei: que horas você vai lá? Olha, mas eu só vou no horário da visita. Que horas você vai estar lá? E era 7 horas da noite, 8 horas, não me lembro bem, mas era um horário. E ele ficou surpreso, pensando: mas eu só liguei para uma oração mais para desencargo de consciência, para acalmar a própria alma. Eu me lembro daquele dia, eu cheguei no hospital e cheguei antes dele. E ele chegou com a esposa da pessoa que estava morrendo, e estava mesmo. E ele levou aquele susto e chegou com mais uma adolescente também, sobrinha. Ele falou: pastor, o que você está fazendo aqui? Eu vim orar. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Nós já estamos aqui acertando aqui como que vai ser o funeral, né, o tipo do caixão. Eu falei: não, você que não está entendendo. O Espírito Santo é o Espírito que dá vida. Ele ficou me olhando e no corredor do hospital eu falei: nós vamos orar agora. Ele ficou meio constrangido. Meu irmão, quando o Espírito Santo chega, meu irmão, esqueça. Você vai passar algumas vergonhas. Você vai orar em línguas em público. Você vai fazer barulhos esquisitos. Porque é assim que o Espírito Santo veio. Eu me lembro como se fosse hoje, eu juntei eles ali no corredor do hospital, as pessoas olhando. E começamos a orar. E declarar o milagre de Deus. E saímos de lá. Ele foi, 2 pessoas foram autorizadas a entrar na UTI. Fiquei esperando lá de fora. Mas como o pastor tem carteirinha de pastor, meu irmão, esse é um negócio poderoso. Carteirinha de pastor. Cheguei lá: olha, eu sou um sacerdote, eu posso entrar aí. Aí de vez em quando tem gente que dificulta um pouco, mas não interessa. Quando eu vi, botei lá aquele jaleco, aquela roupa toda, aquele negócio todo, e pum. E estava esse meu amigo, a pessoa morrendo ali, literalmente ardendo em febre, a esposa dele chorando. E quando ele reparou, eu estava do lado da cama lá. Ele falou: como é que você entrou aqui? Tem meus contatos. O Espírito Santo é meu contato, meu irmão. Só Ele para abrir essas portas. Eu falei: tá, agora que vocês já choraram bastante, dá licença um pouquinho, puxei ele para o lado, eu quero orar. Ele ficou constrangido de novo, botei a mão no enfermo e oramos. Declaramos, meu irmão, o Espírito Santo habita em nós, Ele habita em você. Jesus soprou Ele sobre nós, meu irmão. Passou mais uma semana, voltei lá fazer outra visita. Ao final do culto, passei lá, tinha outras 2 pessoas visitando ele. Pedi: olha, pede para sair uma que eu vou entrar. Saiu, cheguei lá, ele estava mal, ardendo em febre. A pessoa ainda falou: eu estou aqui falando para ele que no céu talvez nós vamos tomar cerveja junto. Eu falei: não, você não vai tomar cerveja no céu. E dá licença que nós vamos orar. E ficaram me olhando, oramos. Na terceira visita que fiz para esse homem que era considerado morto, eu me lembro como se fosse hoje, ele estava sentado ainda na UTI. Ele ergueu os olhos assim com bastante dificuldade, estendeu a mão e ele me disse: eu soube que você tem vindo aqui orar comigo. Eu falei: tenho, e Deus vai te tirar desse lugar. Meu irmão, essa história aconteceu já há pelo menos 6 ou 7 anos atrás.
Depois disso, esse homem já viu 2, 3 netos nascerem, está trabalhando. Até hoje eu encontro ele feliz da vida. Meu irmão, Jesus soprou o Espírito Santo sobre nós. Por que você não recebe? E eu quero orar com você nessa hora. Eu falava para os irmãos nessa hora, eu quero pedir para o Paulino, talvez colocar um louvor nessa hora no fundo. Eu quero orar com você. Meu irmão, o Espírito Santo, ele veio, ele é o Espírito do amor e do poder. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar com fé, nós estamos falando do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 5:5 que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito do amor. E o que a humanidade precisa conhecer nesses dias é o amor de Deus. O que você precisa desfrutar é o amor de Deus e o poder de Deus. E nessa oração, eu quero orar pela tua vida, pelas tuas emoções, pelo teu trabalho, as tuas finanças. Eu quero orar pelo teu casamento, pela tua saúde. E oramos por uma certeza: Jesus ouve e Jesus responde a oração. O Espírito Santo, ele está aí na sua casa. E você que ora em línguas, enquanto eu orar aqui, ore em línguas na tua casa. Impõe as mãos sobre a tua família, sobre teus filhos, adolescentes, crianças, jovens, sobre tua esposa, teu marido. Impõe as mãos sobre eles, ore em línguas. Muitos vão começar a orar em línguas agora. Essa é a hora, esse é o momento. É o poder de Deus que nós precisamos. Nós não precisamos de teorias, nós não precisamos de longas explicações. Nós precisamos é do poder de Deus. Sabe qual é a melhor maneira de você não pegar coronavírus? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Lave as mãos, passe álcool gel, enfim, tome os seus cuidados. Mas quem realmente protege você é o Espírito Santo. Reúna a sua família, se for possível, fique em pé na tua sala nessa hora. Impõe as mãos uns sobre os outros. Vamos orar a Deus nessa hora. Também estou impelido a pedir a você a fazer um ato profético nessa hora. A fazer um ato profético também pelas tuas finanças. Pelas tuas finanças. Eu gostaria que você separasse uma nota de dinheiro, qualquer valor, não importa. Coloque aí na sua mesa. Eu quero orar por você. E oportunamente você oferta. Quando for possível, guarde esse. Seja 5, então não importa o valor. E quando for possível, você vem na igreja e deixe esse valor. Mas eu quero orar para Deus te dar uma inspiração nova no teu trabalho. Talvez um trabalho novo, algo do céu para você. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo de comunhão. Pai, como desejamos estar próximos, tocar uns nos outros, abraçar uns aos outros. Mas, Pai, sabemos que o Teu Espírito, o Senhor Espírito Santo, nos envolve, nos abraça, mesmo nós estando longe fisicamente. O Senhor Espírito Santo nos envolve com a Tua presença, com a Tua glória. O Senhor nos consola, o Senhor nos coloca em pé, o Senhor nos restaura, o Senhor nos mostra a direção. Torre que relaba, xerelaba, mas torre liba, mas tere laba, chorre que relaba, mas tere liba, mas o óleo morno da presença do Espírito Santo, o bálsamo da presença do Espírito Santo vem sobre a tua casa, sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre você jovem, sobre você idoso, você que está acamado, o óleo do Espírito Santo vem sobre você. O Espírito Santo vivifica o teu corpo mortal. Sobre a tua casa vem abundância de paz, abundância de alegria, abundância de ânimo, de vigor. Torre que relaba, xerelaba, mas Pai, nessa hora eu oro pelas finanças de cada um dos teus filhos, de cada um de nós. Pai, está sendo feito esse momento profético, muitos creem. Pai, ao apresentar essa nota de dinheiro, Pai, eu declaro, Pai, que não só não faltará o suprimento na casa de cada um, mas terá em abundância. E ter abundância é ter o suficiente para você e para outras pessoas.
Pai, eu chamo a existência, Pai, ideias novas, novos empreendimentos, novos trabalhos, Pai. Torriqueira, labaxeira, labamás. Para cada um que nos ouve nessa hora, Pai, a provisão abundante do Senhor. Pai, o Senhor certa vez fez algo extraordinário. Por 40 anos, Pai, o Senhor sustentou um povo no deserto. Como isso foi possível? A não ser pela palavra do Teu poder, ó Deus. Sustentar uma multidão no deserto. Pai, muitos agora se sentem no deserto. Muitos estão fazendo conta e vendo que não vai fechar um mês, sequer o ano. Mas o mesmo Deus que sustentou aquele povo no deserto, Ele está vivo. E Ele sustenta você, meu irmão. A tua casa, eu profetizo abundância na tua vida, abundância na tua casa. Não faltará suprimento e você terá para abençoar outras pessoas. Torriqueira, labaxeira, lababás. Espírito Santo, eu oro por esse jovem, para que venha essa paixão pela tua palavra. Espírito Santo, agora, Senhor Jesus, é o Senhor que batiza com o Espírito Santo. O Senhor sopra sobre nós. E mais uma vez, nessa hora, Senhor Jesus, eu sopro sobre cada pessoa que nos assiste nessa hora. E sobrenaturalmente eu peço, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Senhor, aquele que não ora em línguas, que comece a orar em línguas agora. Aquele que há tempos não ora, eu peço línguas novas agora. A comunhão poderosa com Deus, a comunhão poderosa com o Espírito Santo. Pai, eu declaro nessa casa agora milagres. Milagre de cura, milagre de restauração, de alívio, de paz, de intensidade. Em nome do Senhor Jesus. Pai, ainda eu ergo o escudo da fé em torno da casa de cada membro das nossas igrejas. Eu frustro todo ataque de Satanás e seus demônios que vem contra nós. Todo ataque no físico, na alma, nas finanças, no casamento, na casa de cada um de nós. Eu frustro agora, ordeno a você, demônio, espírito maligno, que se levantou contra essa família, contra essa casa, retroceda agora, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, como nós te amamos. Pai, recebemos a tua provisão, o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Recebemos o Espírito Santo, o teu amor sendo derramado em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu querido, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo te coloca em pé, assim como colocou Pedro e os demais apóstolos em pé. Após estarem com medo, enclausurados, o Espírito Santo foi soprado sobre eles. O Espírito Santo veio e sabe de uma coisa? Ele nunca mais foi embora. Há uma língua de fogo sobre a tua cabeça. Deixa os dons do Espírito Santo fluírem através de você. Isso não é você que produz, você se abre para o poder de Deus e Ele vem sobre a sua vida. A Bíblia nos conta a história de Cornélio. E a Bíblia diz que ele era um homem que orava de contínuo a Deus. Cornélio, assim como muitos de nós, podia pensar: puxa, as minhas orações não são ouvidas, mas elas são. No tempo oportuno, um anjo veio falar com Cornélio e falou: manda chamar a Pedro. E toda uma conspiração divina aconteceu. Pedro, ele foi até essa casa e todos ali receberam o Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. Isso é para você também. Esse é um dia assim, um dia de você começar a orar em línguas, de você experimentar o sobrenatural de Deus e estar em pé por dentro também, meu irmão. Essa semana é uma semana de milagres na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, e é uma semana de milagres na nossa nação. Nós profetizamos. Há tantos profetas do caos e nós, como homens de Deus, profetizamos exatamente o contrário. Profetizamos cura, profetizamos paz, profetizamos prosperidade, profetizamos alegria na sua casa e na nossa nação. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.